Fala, torcedor do Flamengo! Que felicidade enorme ter você aqui mais uma vez, ligado em todas as notícias do Flamengo, sempre em primeira mão e sem perder nenhum detalhe desse Mengão que não para de ser assunto dentro e fora de campo. Já vou logo avisando, se você quer realmente estar por dentro de tudo que acontece nos bastidores, nas coletivas, nas negociações e até mesmo nas provocações que surgem de rivais, não perca tempo. Se inscreva agora mesmo no canal, ative o sininho das notificações e garanta que cada novidade sobre o mais querido chegue até você antes de todo mundo. Feito isso, prepare-se, porque o que tenho para contar hoje promete mexer bastante com os ânimos e mostrar como o Flamengo continua sendo o centro das atenções até quando o assunto envolve outros clubes. Vamos nessa, porque a declaração de Abel Ferreira está dando o que falar e, claro, o Flamengo não ficou de fora dessa história. A vitória do Palmeiras sobre o Botafogo no Engenhão poderia ter sido apenas mais uma rodada do Brasileirão, mas Abel Ferreira fez questão de transformar a entrevista pós-jogo em palco para um discurso que atingiu diretamente o Flamengo. O treinador português, que não perde uma oportunidade de reclamar do calendário, da imprensa e até mesmo das análises que cercam seu trabalho, decidiu questionar o fato de sempre colocarem Flamengo e Palmeiras como favoritos ao título nacional. Segundo ele, isso seria redutor e triste, já que outros clubes também mereceriam ser incluídos nessa lista de candidatos. Mas, torcedor rubro-negro, a verdade é que essa fala de Abel tem um peso escondido, e a gente já vai desvendar aqui como tudo isso acaba, mais uma vez, girando em torno do Flamengo. Abel citou times como Fluminense, Cruzeiro, Botafogo, Corinthians e São Paulo como fortes, mas a forma como destacou Flamengo e Palmeiras mostra que, mesmo quando tenta desviar os holofotes, o português não consegue escapar do peso da camisa rubro-negra. E é exatamente esse o ponto. Enquanto muitos treinadores e clubes se esforçam para ganhar respeito no cenário nacional, o Flamengo naturalmente está sempre no centro da narrativa, seja pela força do elenco, seja pela grandeza de sua torcida, ou pelo impacto midiático que gera. Não é à toa que, em qualquer mesa redonda de esportes, a discussão sempre termina no Flamengo, mesmo que o tema inicial fosse outro. Essa incômoda comparação que Abel Ferreira tentou minimizar, na verdade, revela uma certeza. O Flamengo é referência. O técnico do Palmeiras pode até querer dividir os holofotes, mas a realidade é que todos os rivais sabem que, quando se fala em disputa de títulos, o Mengão é o adversário a ser batido. Basta lembrar das últimas temporadas, onde o Flamengo sempre esteve brigando forte, seja em finais de Libertadores, Copas do Brasil ou no próprio Brasileirão. E quando Abel diz que é triste limitar a briga a Flamengo e Palmeiras, ele, sem perceber, reforça exatamente a supremacia desses dois clubes, com o Mengão sempre sendo o mais citado. Agora, torcedor, pense comigo. Se Abel realmente acredita que existem tantos outros favoritos, por que ele próprio não consegue se livrar de falar do Flamengo? A resposta é simples. Porque o mais querido incomoda. O Flamengo, sob o comando de Felipe Luiz, vive um momento de reconstrução, mas já mostra uma força assustadora. Pedro reencontrando sua melhor fase, Arrascaeta brilhando como maestro, De La Cruz ganhando cada vez mais protagonismo e, claro, a base rubro-negra revelando talentos que impressionam até mesmo quem não é torcedor. Esse conjunto coloca o clube em um patamar de destaque inevitável, e nem mesmo Abel consegue fugir disso. E aqui está o detalhe que muitos ainda não perceberam. Quando o treinador português fala em regularidade como fator decisivo no Brasileirão, ele indiretamente reconhece que o Flamengo tem essa arma guardada. Ao contrário de outros clubes que oscilam demais, o Mengão tem elenco para rodar, banco para decidir e força para manter o ritmo até o fim da competição. Não é apenas uma questão de investir pesado em contratações, mas sim de contar com um grupo equilibrado e que sabe lidar com a pressão. É essa consistência que, no fundo,
tira o sono dos rivais e faz com que até mesmo as falas de Abel acabem soando como um alerta velado sobre o poder do Flamengo torcedor. A cada vez que um técnico adversário cita o Flamengo, mesmo que de forma indireta, é como se desse mais combustível para essa engrenagem que nunca para. Basta olhar a movimentação nas redes sociais após a fala de Abel Ferreira. Torcedores de diversos clubes debateram, mas quem dominou os comentários foi a nação rubro-negra, enchendo a internet com mensagens, análises e até memes sobre o incômodo que o Flamengo causa. É como se o Mengão fosse um gigante adormecido que, mesmo quieto, consegue fazer tremer o cenário nacional apenas pelo peso de seu nome. Não podemos esquecer também que o próprio elenco do Flamengo, ao ouvir esse tipo de declaração, ganha ainda mais motivação para mostrar serviço em campo. Filipe Luís já deixou claro em suas entrevistas. Ele quer intensidade, pressão durante os 90 minutos e um Flamengo que não dê espaço para dúvidas. E quando rivais como o Abel tentam minimizar o protagonismo rubro-negro, a resposta vem dentro das 4 linhas, com vitórias convincentes e atuações que reforçam a superioridade do time. É por isso que essas falas, no fim das contas, acabam servindo de incentivo para o elenco. O curioso é que Abel Ferreira, ao tentar dividir méritos entre outros clubes, também deixou escapar uma preocupação que talvez não fosse sua intenção: revelar. Ele falou sobre consistência, sobre o que realmente faz a diferença no Brasileirão, mas quem acompanha o futebol sabe que, historicamente, o Flamengo é o time que mais consegue manter essa regularidade quando está focado. Seja com jogos decisivos no Maracanã lotado, seja com vitórias fora de casa que mostram a força mental da equipe, o Mengão sempre demonstra que está preparado para maratonas intensas. E se olharmos para o calendário, que tanto incomoda Abel, fica ainda mais evidente como o Flamengo está acostumado a lidar com essa pressão. Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão. O clube raramente se contenta em disputar apenas uma frente. Essa fome de títulos faz parte da identidade rubro-negra, algo que rivais até tentam alcançar, mas poucos conseguem. E quando o técnico do Palmeiras se mostra incomodado com a narrativa focada em Flamengo e Palmeiras, é porque ele sabe que, mesmo com toda a estrutura de seu time, enfrentar o Mengão em uma corrida longa é sempre um risco enorme. Outro detalhe que chama a atenção é como o próprio Abel se coloca em segundo plano ao falar de seu futuro, dizendo que quem decide é a família e que o mais importante sempre será o Palmeiras. Ainda assim, não há como ignorar que, quando se trata de disputa direta por títulos, sua maior preocupação é sempre ter o Flamengo no caminho. Isso mostra não apenas respeito, mas também uma admiração silenciosa que, por mais que ele tente disfarçar, transparece nas entrelinhas de suas entrevistas. O torcedor rubro-negro, acostumado a ver o Flamengo ser protagonista, entende perfeitamente essa situação. Afinal, quando se está no topo, sempre surgem críticas, tentativas de tirar o foco e até desabafos de rivais que se sentem pressionados. Mas, no fim, é o Flamengo quem dita o ritmo. E se hoje Abel Ferreira está incomodado, é porque ele sabe que a qualquer momento o Mengão pode embalar e abrir vantagem na tabela, algo que já aconteceu em outras temporadas e deixou adversários para trás sem chance de reação. Enquanto Abel reclama, Filipe Luís trabalha em silêncio, ajustando o time, motivando os jogadores e preparando o grupo para enfrentar qualquer adversário. Essa diferença de postura também mostra por que o Flamengo continua sendo tão respeitado. Não é no microfone que se ganha título, mas dentro de campo. E o Mengão, com todo o seu elenco estrelado, tem condições de brigar até o fim, seja contra Palmeiras, seja contra qualquer outro clube que apareça no caminho. Por isso, torcedor, a fala de Abel Ferreira deve ser encarada como mais um episódio daquilo que já estamos acostumados, a tentativa de dividir os holofotes que, naturalmente, pertencem ao Flamengo. Mas, como sempre, a nação rubro-negra não se deixa enganar. Sabemos que, quando o assunto é favoritismo, a camisa que mais pesa continua sendo a do Mengão, e nada muda isso. Nem desabafos de rivais, nem análises superficiais da imprensa.
nem o desejo de minimizar nossa força. O Flamengo segue gigante, incomodando, sendo falado e, acima de tudo, sendo temido. Agora, quero saber de você. O que achou dessa declaração de Abel Ferreira? Você também sente que, no fundo, ele não consegue esconder o respeito e até o medo de enfrentar o Flamengo em uma disputa direta? Deixe sua opinião. Compartilhe essa notícia com outros flamenguistas e vamos mostrar que estamos atentos a tudo o que falam do nosso clube. A voz da nação é poderosa e juntos seguimos fazendo história. E não se esqueça, se inscreva agora mesmo no canal, ative o sininho das notificações e continue acompanhando todas as notícias do Flamengo comigo. Cada detalhe, cada bastidor, cada fala de rivais ou movimento da diretoria vai chegar até você em primeira mão, sempre com essa energia que só a nação tem. Porque ser Flamengo é viver intensamente, e aqui você não perde nada do que envolve o nosso Mengão. Vamos juntos, porque essa temporada promete ser inesquecível.